Bora lá, meus isótopos, questão 29. A tabela apresenta as constantes físicas de alguns cicloalcanos. Mas, Diógenes, o que são cicloalcanos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. Coloque isso aí na rede. Nós temos aqui representados 1, 2, 3, 4, 5, 6 compostos, com seus respectivos ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando que ponto de fusão é a temperatura na qual o material passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura na qual o material passa do estado líquido para o estado gasoso. Agora, pay attention, please. Essa passagem do líquido para o gasoso, ela pode receber 3 nomes: evaporação, ebulição e calefação. Nesse caso, nós estamos falando da ebulição, aquela passagem que ocorre a uma temperatura específica e, óbvio, depende da pressão atmosférica. Com relação aos compostos apresentados na tabela, assinale a alternativa incorreta. Isso mesmo, incorreta. Alternativa de letra A. O ciclo propano é um gás a temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius. Diógenes, como que eu faço para resolver isso aí? Meus isótopos, se liga nisso. Vamos fazer uma reta aqui, tá bom? Eu vou destacar 2 pontos nessa reta. Um como sendo o ponto de fusão e o outro como sendo o ponto de ebulição. E entendam, a temperatura de fusão, ela sempre será menor que a temperatura de ebulição daquele respectivo material. Antes da fusão, nós temos o material na forma sólida. Depois da ebulição, nós temos o material na forma gasosa. E entre a fusão e a ebulição, nós temos o material na forma líquida. Ah, é, Jones? É. E como que você sabe disso? Como que eu sei disso? Bom, meus isótopos, fusão é a passagem de sólido para líquido. Então, se nós estamos a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão, o material ainda se encontra sólido. Ebulição é a temperatura na qual o material passa do estado líquido para o gasoso. E se nós estamos a uma temperatura acima da temperatura de ebulição, isso quer dizer que o material já está gasoso. Entre esses 2 pontos, nós temos o material na forma líquida. Agora, para analisarmos a alternativa A, nós precisamos destacar aqui a temperatura que ocorre a fusão do ciclo propano e a temperatura na qual ocorre a ebulição. A temperatura de fusão, segundo eu pego aqui na tabela, é de menos 126,6. Eu nem vou colocar esse vírgula 6. E a temperatura de ebulição é de menos 33. O exercício está pedindo para analisarmos na temperatura de 25 graus Celsius. Ah, Jones, é fácil. 25, por ser um número positivo, ele é maior que qualquer número negativo. Isso quer dizer que 25 ele vem após, eu disse, após 33 graus negativo. E tudo, no caso, melhor dizendo, qualquer temperatura acima de 33 graus negativo, nós iremos encontrar o ciclo propano na forma gasosa. Ah, então o ciclo propano é encontrado na forma gasosa em temperaturas acima de 33 negativo. Perfeito. Alternativa B. O ponto de ebulição varia de acordo com o número de átomos de carbono. Jones, como que eu vou analisar isso aí? Preste bastante atenção. Quando a gente fala prop, é um indicativo de que esse ciclo apresenta 3 carbonos. Quando nós falamos but, é um ciclo de 4 carbonos. Pent é um círculo de 5 carbonos. Hex de 6, hept de 7 e oct de 8. E reparem que, à medida que aumenta ou varia o número de carbonos no ciclo, nós também observamos uma variação no ponto de ebulição do material. Isso quer dizer que o ponto de ebulição varia
de acordo com o número de átomos de carbono. E eu não sei se vocês, meus isótopos, estão observando, reparem bem, à medida que o número de átomos de carbono está aumentando, nós começamos com 3 e terminamos com 8. O ponto de ebulição do material está aumentando. Alternativa C. O ciclo alcanos de 4 a 8 átomos de carbono são líquidos à temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius. Ele está pedindo para nós analisarmos de 4 a 8. O que o Diógenes vai fazer? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer mais uma reta aqui. Dá trabalho, Diógenes? Dá, mas por vocês eu topo tudo. Vou colocar aqui o ponto de fusão. Vou colocar aqui o ponto de ebulição. Lembrando que antes da fusão nós temos o material sólido. Depois da ebulição, nós temos o material gasoso. E entre a fusão e a ebulição, nós temos o material na forma líquida. Deixa eu destacar aqui e vamos trabalhar. A questão, a alternativa de letra C, quer que analisemos os compostos de cadeia fechada que apresentam de 4 a 8 carbonos. Vamos começar, então, pelo butano. Eu vou pegar o ponto de fusão do butano, e já estou observando que é de menos 90 graus Celsius, e o ponto de ebulição dele que é de 13 graus Celsius. Diógenes está fácil demais, sim. Como a temperatura sugerida na alternativa C foi de 25 graus Celsius, 25 é um número maior do que 13 graus positivo. Isso quer dizer que a 25 graus Celsius, o ciclo butano, ou seja, o composto que apresenta 4 carbonos, será encontrado na forma gasosa. Ah, é, Johnny? É. Com isso, não tenho dúvida em dizer que a alternativa C é a alternativa incorreta.